reforça essa prática do toma lá da cá nas movimentações políticas em Brasília, Flávio? Eu acho que existe o risco, e nós já vimos isso acontecer. Eu quero aqui, respeitosamente, fazer apenas uma ressalva, porque o governo anterior trabalhou com orçamento secreto. O governo anterior terceirizou a gestão do país. Agora, não há como afastar também a ideia, e aí eu concordo com o seu ponto, Janaína, que é o desgaste do sistema presidencialista. Eu vejo hoje o sistema presidencialista como insuficiente para responder às necessidades da própria população brasileira. Aliás, eu sei que uma das suas bandeiras é o enxugamento, a economia do dinheiro público, né, para que seja direcionado a outras prioridades, e eu acho que, em parte, esse sistema presidencialista está desgastado por conta disso. Daí porque eu vejo com bons olhos o sistema semipresidencialista, porque, aliás, eu ouvi uma fala da Samantha, se não me falha a memória, aqui no Grande Debate, na qual ela afirmava: na verdade, nós vamos apenas formalizar o que já existe na prática. Eu diria mais, nós vamos trazer ao Congresso a responsabilidade que ele tem que ter formalmente, quando ele toma as decisões e quando ele impede uma proposição do Poder Executivo que é interessante para o país, independente de ser esquerda ou direita. Agora, a discussão é mais embaixo, a discussão envolve hoje o nosso sistema de governo. Há um aspecto cultural, o brasileiro ele não vai entender e não votar para o seu chefe de governo, porque quem vai escolher o chefe de governo é o parlamento, com a indicação do chefe de Estado no regime semipresidencialista. Há uma questão cultural, mas isso precisa ser debatido com a população, né? O que nós também não vemos. Agora, é preciso explicar o que essa composição do governo, porque o partido que foi eleito foi o PT. Mas ele não foi só o PT que foi eleito, ele foi eleito com outros partidos, inclusive não só de esquerda. E esta composição de cargos, neste sistema que nós vivemos hoje, é natural que se espere. A gente poderia prever isso ia acontecer. Nós vimos aí a questão do marco temporal, o arcabouço fiscal, e nós não podemos, o país não pode viver sobre trauma atrás de cada votação, por falta de um mínimo, né, de diálogo e harmonia entre os três poderes, que, aliás, é o que diz a nossa Constituição. Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, me parece que é necessário essa previsão, mas há necessidade da discussão sobre o nosso sistema de governo hoje, porque isso vai ter repercussão também nessa pauta que você muito bem coloca, Janaína, que é a pauta do recurso público. Porque no sistema presidencialista, a solução de problemas é muito mais rápida. Cai o ministro, cai o primeiro-ministro e se nomeia outro gabinete e toca para frente. Não é? O sistema presidencialista, sim, esse problema do impeachment é terrível. Sim. Ele é muito traumático para a sociedade. Muito bem, Janaína. Inclusive, eu lembrei que enquanto vocês conversavam, outro dia eu conversei com uma pessoa que é ligada a um sindicato de uma estatal. E ele falando com muita naturalidade que não, porque quem manda, o partido tal manda nessa estatal desde a década de 80. E aí isso está muito naturalizado entre as pessoas, exato, essa divisão de cargos. Já se sabe até qual é o partido que é dono de estatal X, Y, não sei o quê. E assim, ainda se indicassem as pessoas com currículo para as pessoas trabalharem, seria menos grave. Mas às vezes indica para o sujeito ir lá assinar o ponto e não comparecer. Então é como se fosse um loteamento mesmo, sabe? É muito grave normalizar. E eu também acho grave, né, que as pessoas que criticavam num momento não critiquem agora. Nós não podemos também mudar o nosso olhar a depender de quem está no poder, né, naquele instante. Então, você acha que é uma questão, Janaína, de criticar ou é uma questão de aceitar que é assim, sempre foi assim? Mas assim, sempre foi assim, sempre foi ruim. Então a gente precisa debater para melhorar, né? Eu acho que a gente tem que melhorar, não pode ter essa dinâmica. Não, assim, tantos cargos são de fulano, de beltrano, até porque isso gera inchaço. Mas não dá para trocar o pneu com o carro andando, né? Mas não tem outro jeito, não temos que comparar o país e fazer tudo. Nós vamos ter que melhorar com o carro andando. Não tem, todas as reformas são feitas com o carro andando, porque o país não tem como ser parado para a gente poder fazer alterações. Por exemplo, nessa linha do enxugamento, eu defendo reduzir o número de parlamentares em todas as casas legislativas. Não só pela economia, mas para que essas pessoas se mostrem.
Nós não sabemos as ideias, né, as pautas da maior parte dos nossos parlamentares. Isso gera o quê? Facilidade para corrupção, facilidade para lobby, facilidade para pegar projeto feito, não precisar nem entender, protocolizar e a coisa anda. Então, assim, tem um monte de coisa errada que precisa ser revista e nós vamos ter que fazer isso com o carro andando, não tem como parar. Não sei se o carro andando na velocidade que tá, talvez eu diria isso. Eu vou ter que encerrar aí, então vou cercear o direito de vocês darem a resposta. Mas, não sei se do jeito que tá, porque a gente não tá no melhor momento político do Brasil, né? A gente está absolutamente num país, assim, praticamente dividido. Então, como chegar a um consenso de mudança de sistema num momento como esse, eu não sei se o carro está andando na melhor velocidade para fazer, mas fica essa discussão para amanhã, para outro dia. Muito obrigada, Flávio. Obrigado, Lu. Obrigado, professora Janaína. Obrigada sempre.